Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tive uma experiência, um flash de rememoração fora do corpo, que eu vi alguns projetores, tá? Eu vi pessoas fora do corpo que estavam lúcidos e semiconscientes. Porém, o que eu vou relatar pra vocês é que isso é muito comum de acontecer. Vez em quando tem algumas reuniões no astral, tá? Grupos de espíritos e pessoas fora do corpo que se reúnem para discutir coisas, para discorrer sobre assuntos e, por algum motivo, acabam interagindo com assuntos a nível de países, de situações geopolíticas, econômicas, enfim. Tem muito espírito que se interessa por esses assuntos e também pessoas fora do corpo que têm conexões com essas coisas, com esse tipo de situação e assunto. Pessoal, essa noite eu estava numa sala e eu tava com uma galera fora do corpo e também tinham espíritos ali, mas que eu lembro mais diretamente eram pessoas projetadas. E eu olhava para frente, eu via um quadro. É como se eu estivesse dentro de uma sala de aula, mas não estava tendo uma aula. Estavam tendo ali discussões, diálogos ali sobre questões que as probabilidades, as tendências sobre o mundo, sobre questões, inclusive, geopolíticas, que nós estamos passando nesse momento atual, inclusive em relação aos países que têm uma soberania, né, enfim, influência global, mundial, de potência econômica. E foi muito interessante porque eu olhava para o quadro e eu via como se alguém estivesse desenhando nesse quadro uma história ou possibilidades, e todo mundo estava olhando aquele quadro como se fosse uma historinha e refletindo, né, pensando, trazendo ali conclusões e pensamentos. E eu senti um pouco de preocupação, tá? Pessoal, esse momento que nós estamos passando, atual, é um momento que vai gerar algumas conturbações a nível mundial, isso econômico, geopolítico, que envolvem grandes potências. E assim, faz parte do nosso livre-arbítrio e situações, né, de escolha e direcionamento de líderes mundiais. A gente acaba, né, tá todo mundo no mesmo barco e a gente acaba sofrendo algumas consequências também, mas penso que tudo isso é kármico, porque a gente está no contexto, tem um porquê nesse momento, estarmos todos aqui, né, vivendo esse momento de mudança, de transformação, às vezes de rupturas, de conflitos, né, que a gente viu até esses dias da Venezuela em relação aos Estados Unidos, enfim. Então, o ar que ficou para mim, né, o imprint que ficou dessa experiência foi que a gente deve apertar o cinto, tá? A tendência energética que eu vi são de mudanças profundas, inclusive a nível de poder econômico. Eu sei que é muito óbvio falar isso agora, depois desses eventos, mas foi o que eu vi fora do corpo. E assim, vai impactar a vida de muita gente. Muita gente. Eu vi uma galera nesse quadro, eu vi pessoas, eu vi multidões, eh, movimentos, assim, das pessoas, né, das cidades e populações. Então, eu acho que está muito provável virem situações de manifestações e mudanças que a gente vai ter que se preparar no caminho. Ninguém está preparado para nada e as coisas vão acontecendo e a gente vai crescendo e transformando com a situação. Esse vídeo não é para preocupar ninguém, é só para te deixar alerta, de abrir a mente, de deixar as energias fluírem, porque às vezes a gente tem
uma resistência, a gente sempre assume um lado, quando na verdade fluir, caminhar no caminho do meio, seria a forma mais harmônica, talvez, da gente passar por, né, situações de mudança sem ter muitas, assim, muitos conflitos, tanto interno quanto com os outros. Eu acho que é o momento da gente olhar para a nossa própria caminhada e fluir a nossa própria energia de acordo com o melhor que a gente pode ser no momento, e não gerar expectativas ou querer ser radical em algum ponto, seja para um lado ou para o outro, tá? Cuida da sua energia, cuida da sua espiritualidade, fortalece o teu interior, fortalece a sua energia, esteja presente no momento, no seu tempo presente, na sua realidade. Faça o melhor que você puder na sua vida, pelas pessoas ao seu redor. Esteja de coração, em espírito e verdade nas suas escolhas. Viva uma vida de verdade. Presta atenção nas suas ações, seja o melhor que você puder ser, primeiro para você, e em consequência você vai refletir isso para os outros que têm aí conexão no seu caminho. E as demais coisas vão se ajustando, vão se alinhando. O tempo passa para todos nós e tudo muda com o tempo. As coisas se transformam. O tempo, ele tem essa grande potencialidade da transformação para aquele que caminha presente e com paz no coração. As coisas são mais serenas e também mais compreensíveis. É isso, pessoal. Fica esse recado, essa experiência. Um beijo para vocês.